Hoje o tema é imunidade. Mas eu queria trazer imunidade. A gente está habituado a escutar a imunidade como um processo de saúde. Agora, pensando sobre o tema, me veio muito política, acho que isso deve estar muito latente hoje nas pautas do dia. Mas eu queria trazer a imunidade como essa nossa capacidade de entrar em contato com as nossas verdades interiores e criar um estado, uma presença, onde a gente se torna livre das obrigações externas. A etimologia, a formação da palavra imunidade tinha esse propósito, me tornar livre de alguma obrigação. E ontem eu atendi uma cliente que vira e mexe, tem altos e baixos, e a gente estava falando sobre imunidade, porque ela é uma cliente de homeopatia. E eu estava contando para ela que imunidade não diz respeito só à saúde, mas imunidade diz respeito a toda essa energia que a gente traz dentro da gente e que às vezes a gente tem que dar conta. Às vezes é uma energia que, se a gente for honesto, não é bacana, pode ser até meio destruidora. Por quê? Porque a gente tem raiva, porque às vezes a gente tem vergonha, porque a gente também tem ciúmes. Mas ter ciúmes, ter vergonha, ter medo não é a questão. Ter raiva, a questão é como eu lido com isso. Então aquela energia que sobe, que ferve, ela não começa na mente. A mente ela pode aumentar isso, ela pode criar mais fantasmas, mas ela começa no corpo inteiro. As nossas memórias guardadas de coisas que a gente não soube lidar durante a vida. Então a gente tem uma oportunidade de, ao longo da vida, ir tomando lugares diferentes e podendo fazer coisas boas com isso. Então quando eu falo de imunidade, a imunidade da saúde, o que é? Eu me cuido para evitar doenças. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tempos, ciclos definidos, às vezes nem tão definidos de temperatura. Então primeiro eu me cuido, e isso é estabelecer um auto-amor. E esse é outro ponto. A imunidade, ela não diz respeito só à nossa autoproteção, essa que evita o contato com situações. Existe uma outra imunidade que é de auto-amor. É eu ser honesto comigo mesmo, que às vezes eu preciso tomar uma postura diferente diante da vida, que às vezes eu preciso assumir aquilo que eu gostaria de viver e aquilo que eu não gostaria de viver, e fazer algo para resolver isso. A gente tem uma situação, às vezes no ambiente de trabalho, que eu preciso dar uma resposta para um chefe, ou eu preciso organizar uma equipe e eu estou sem paciência. A imunidade ela entra como um momento que eu reconheço os meus limites. Eu estou sem paciência, eu não quero mais fazer isso. Ou eu estou chateado com alguma situação e daí eu consigo pontuar objetivamente e assertivamente a minha comunicação. E daí eu posso utilizar, inclusive, a ferramenta da comunicação não violenta diante a este fato, e daí eu tento trazer um certo distanciamento emocional. Eu me sinto assim, e toda vez que isso acontece, me tira do sério. Então ontem eu estava atendendo uma pessoa de homeopatia e havia tido um acidente na família, e muitas vezes ela tem altos e baixos emocionais e energéticos. E eu estava falando para ela que a necessidade dela de criar uma imunidade interna, criar estados, estabelecer estados de coerência interna, de às vezes eu não quero me aproximar disso porque eu não estou dando conta. Ou então, como ela mesma chegou à conclusão, aprender a pedir ajuda, a não evitar as tentativas de ajuda
E assumir a responsabilidade que se as pessoas estão ajudando é porque ela precisa se desenvolver em algo, ela precisa ter uma disciplina com ela mesma. Bom, e como que a respiração focada no coração pode ajudar? Que esse é o nosso objetivo aqui. Quando eu entro num campo de energia muito denso, muito intenso na minha vida, ou quando eu estou com uma baixa muito grande de energia, o coração ele pode ajudar a me criar um centramento, e nesse centramento eu poder ter clareza da decisão do que eu vou fazer daqui para frente. Então hoje a respiração focada no coração vai ser dedicada a esse centramento, a essa tomada de responsabilidade sobre algo que eu preciso evoluir na minha vida. Então, como toda comunicação do coração e toda comunicação ascendente, essa coisa que ferve na gente, ela é ascendente, a gente precisa estar com o corpo alinhado, cabeça para o alto, evitar cruzar pernas e braços, porque toda a comunicação é feita pelo nervo vago e é importante que esse nervo esteja relaxado, esteja desimpedido, para que essa comunicação aconteça da melhor forma. Então eu sempre inicio tomando consciência do corpo, do meu momento agora. Então com os pés no chão, é importante que os pés estejam no chão, meu corpo alinhado, eu posso fechar os olhos e tomar consciência do meu momento, o que está acontecendo comigo internamente, como se o meu olhar ele se tornasse um scanner interno. No meu caso, hoje os passarinhos vieram me dar bom dia. Fazia tempo que eles não vinham. E eu posso até observar como isso mexe comigo internamente. Naturalmente eu abro um sorriso. Então eu percebo como o ambiente também interfere nas minhas respostas internas. E nesse lugar eu posso relaxar um pouco mais o corpo, tentar pelo menos. E consciente do meu momento, eu volto a minha atenção para a área do coração. Eu particularmente gosto de colocar a mão sobre o coração. E eu sinto o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do meu peito. E respirando cada vez mais calma e profundamente. Eu encontro um ritmo só meu. E nesse estado de calma e tranquilidade ou neutralidade, se tiver alguma agitação, eu posso soltar o ar mais longamente, liberando essa tensão interna. Neste lugar eu tenho uma intenção sincera de apreciar a minha vida, o que eu estou vivendo hoje, o que eu preferia ou não viver, como se eu fizesse uma lista de duas colunas. Uma onde eu tomo a intenção sincera de me direcionar naquilo que eu prefiro, e a outra onde eu observo o que eu preciso, as mudanças que eu preciso fazer, ou as verdades minhas internas que eu preciso assumir para poder chegar onde eu quero. Eu solto o ar, sem perder a conexão com o meu coração.
Quando eu estiver pronto, eu posso voltar a minha atenção ao externo. Veja, a respiração focada no coração, ela é rápida. Ela não precisa durar mais que 3 minutos. Mas ela pode dar um insight, que depois eu posso pegar um papel e um lápis e escrever. Ou pelo menos começar a esboçar. Porque muitas vezes a resposta não é objetiva, mas é subjetiva. Um estado de estar que eu preciso estar. Então, quando eu comecei a dizer sobre a imunidade, não é só uma questão de cuidar da minha saúde, pôr uma blusa nos dias de frio, não tomar chuva. Imunidade também é eu criar internamente um estado de proteção quando algo ainda não é possível de eu lidar, mas principalmente de amor próprio, de tá difícil de lidar com isso, mas eu preciso resolver isso na minha vida. E daí eu posso fazer uma lista interna de tudo aquilo que eu preciso internamente organizar, coragem que eu tenho que tomar, decisões na minha vida prática e material que eu tenho que fazer, para que eu consiga chegar onde eu quero. Então, quando eu organizo isso emocionalmente, naturalmente isso vai para o estado da mente, que é uma potente organizadora dos processos. Só que ali eu também tenho que criar uma imunidade de não deixar que as crenças me tomem. Eu não sou capaz, isso nunca vai dar certo. Então nessa hora eu tenho que fechar meu olho e falar, opa, eu quero ir para lá e eu vou insistir. Mesmo que ainda esteja difícil, eu vou insistir. Porque só assim, quando eu junto os meus pensamentos e essa minha vontade de fazer diferente, de fazer dar certo, com o meu corpo emocional, é que eu consigo exercer inclusive a minha espiritualidade, aquilo que eu realmente vim fazer aqui, aquilo que eu realmente vim deixar no mundo. E às vezes o mundo não é o mundo inteiro, eu não preciso ser presidente de nada, mas no meu mundo, a minha volta, se eu cuido muito bem de mim, da minha imunidade, não só física, mas emocional, mental, eu naturalmente crio estados de bem-estar à minha volta e harmonia. Minha volta nas minhas relações, em cada área da minha vida, eu comigo mesma, eu com a minha saúde, eu com o meu lazer, é isso que me dá energia para fazer o resto, eu com a minha profissão, com os meus conhecimentos, eu com a minha vida espiritual, minha conexão com Deus, com aquilo que eu acredito. Então, se vocês gostam de encontrar formas mais naturais, que dependam só da gente, para viver a vida, enxergar, ampliar o olhar sobre a vida, sobre as possibilidades da vida, eu convido vocês a estarem comigo. Eu sempre deixo as lives salvas no feed. Se conhecer alguém que possa se beneficiar, envie para essa pessoa.